Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim. Então vamos lá. Gestão de pessoas, aula 6, unidade 2, sessão 2. Hoje nós vamos falar de métodos e técnicas de seleção. Geralmente, como a gente já falou um pouco no final da última aula, o processo de recrutamento, quando é externo, a gente recebe via currículo, certo? Certo. Agora, vamos analisar nós enviando um currículo e nós mesmos esperando receber este currículo. Como que quando você faz o seu currículo, você já espera, já pensa como que a pessoa vai estar lendo esse currículo ou não? Pensando o seguinte. Pode falar. De certa forma, sim, professor. Tem que ter todo um preparamento. Eu não ouvi nada. Nossa, tá dando microfone. Tá muito ruim. Pode falar de novo quem estava falando, que... De certa forma, sim, né? Porque você prepara o seu currículo na intenção de obter uma entrevista. Mas agora se coloca no lugar de quem está recebendo esse currículo. O que você olharia primeiro nele? A apresentação, no caso, se tem todos os dados, né? Experiência, os dados pessoais, se tá limpo, né? Porque eu tô falando porque eu trabalho na RH e já recebi currículos amassados, inclusive com algumas sujeirinhas, então é algo que desqualifica, assim, de certa forma, né? Porque lá é o seu marketing pessoal. De maneira nenhuma você olha de onde a pessoa é para saber se você vai ter um custo com transporte, se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, se a pessoa tem filhos. Sim, todos os dados pessoais possíveis. Mas não é a primeira coisa que você olha? Ai, professor, me pegou. Pensa, você, qual que é o seu nome? Vitória. Vitória, você que já trabalha com RH, né? Uhum. Quando você vai contratar uma pessoa, por exemplo, a sua empresa é em Itapecerica e recebe um currículo de uma pessoa de Santo André. Você vai analisar o currículo dela antes ou você já elimina ela pela distância? Possivelmente Pensa que é um cargo baixo. Eliminou ela pela distância. Então, Questão de custo de transporte. Exatamente. Adiantou você olhar todas as qualificações profissionais dela? Todos os cursos, Não. todas as competências? Quando Não. você faz isso, você só passa raiva. Sabe por quê? Porque você fala, essa pessoa ia ser a ideal para trabalhar aqui. Porém, ela pega 5 ônibus, 3 metrôs, 2 bicicletas para chegar aqui e não vai valer a pena o pagamento dela. Pensando nisso, nos dados pessoais, a gente tem que pôr endereço. Uhum. Porque é uma coisa que a maioria das empresas já elimina o candidato pela distância. Se são cargos mais altos, supervisão, coordenação, gerência, até que não. Porque a condição que o cara vai receber para trabalhar lá vai valer a pena a distância ou faz home office de vez em quando, etc. Então, pensando no currículo, pensando que uma informação muito importante no currículo são os dados pessoais. Ele tem que vir lá em cima, certo? Certo. Objetivos, você coloca o objetivo quando você sabe o que aquela empresa quer. Porque às vezes você está disposto, está numa fase de estudante, estagiário, e você está disposta ou a ser, por exemplo, vamos pensar no lado administrativo, vai ou um auxiliar administrativo, ou um assistente administrativo, ou até um coordenador, um supervisor administrativo. Se você já coloca logo de cara no seu objetivo que você quer ser um supervisor administrativo, a pessoa vai olhar para o seu currículo, vai dar aquela risadinha meio sem graça e falar, com esse currículo no máximo você consegue ser um estagiário. Então é melhor você não pôr o seu objetivo, caso você não saiba qual é a função ou cargo que você está se candidatando. Ou caso você não tenha experiência também. Ou exatamente, ou você não tem experiência. Quem falou que não está ouvindo nada? Eu, Gabriele. Não está ouvindo porque estou falando baixo, não está ouvindo porque por algum motivo? Está cortando. Mais alguém com problema de corte? Não.
for todo mundo, aí o problema pode ser aqui. Se for só a Gabriele, o problema pode ser. Agora ficou bom. Assim ficou bom. Então, vamos lá. Depois dos objetivos, coloquem Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em vez de objetivo, não seria correto colocar cargo pretendido? Porque eu já peguei alguns currículos que a pessoa coloca objetivo depois dos dados pessoais e coloca, tipo, como se fosse uma carta de apresentação, sabe? Então, é que no objetivo, o objetivo do objetivo é cargo, posição ou área desejada, só. Se ela quer pôr uma carta de apresentação, ela coloca abaixo disso. Ou então nem coloca o objetivo. Já começa com que a gente chama de resumo do currículo, na verdade. É um detalhamento de tudo que você já fez em todas as empresas. Porque se dentro desse detalhamento, desse resumo, tem alguma coisa que interessa para aquela pessoa, aí ela vai olhar as empresas que você trabalhou. Por exemplo, ele tem gestão de equipes. Vamos ver em qual empresa que ele foi gestor de equipes e quanto tempo ele ficou lá dentro. Aí vai chamar ela para olhar o seu currículo. Tem muita gente que se engana colocando foto, fala assim, pô, vai gostar da minha foto, vai olhar meu currículo. Às vezes não. Às vezes nem liga e ainda fala, pô, para que essa pessoa está colocando foto em currículo? Se não foi pedido, se não é necessário. Aí depois das qualificações profissionais, você coloca a sua formação escolar. Aí há controvérsias também. Tem gente que coloca a formação escolar antes das qualificações profissionais. Geralmente quem faz isso é porque tem pouca qualificação profissional. Não quer que chame atenção para as qualificações profissionais deles, e sim para a formação escolar. Talvez ele possa ser mestre ou ter uma pós-graduação, MBA, etc., porém não trabalhou na área dele ainda. Então ele quer que chame atenção a formação e não a experiência. Mas se a empresa tiver... E quando for o primeiro emprego, professor? Então, aí vai colocar só a formação, né? Não vai ter qualificação profissional nenhuma. Essa qualificação profissional seria os cursos que ela tem? Não, já é as empresas que ela trabalhou. Isso. Não seria experiência profissional? Oi? A qualificação profissional, então, é a experiência profissional, é isso? Exatamente. Você é qualificado profissionalmente em tal área porque você já trabalhou em alguma coisa. Então, aí depois você coloca a formação. Oi, pode falar. Então, o correto é colocar a experiência profissional abaixo dos do cargo pretendido, então, né? Sim, se você colocar o cargo pretendido, sim. Se não colocar, ela vai entrar na sequência de qualificações profissionais. É que a questão aqui é que tem gente que coloca a formação escolar antes da qualificação profissional. Porque ele acha que a qualificação dele é baixa, é pouca e a formação vai chamar mais atenção do que a qualificação. Geralmente, em primeiro emprego, funciona assim. Eu colocava os dados pessoais, né, o cargo pretendido, a formação escolar e depois as experiências profissionais, mas eu achava que era uma maneira correta. É bom até esse feedback para saber melhor a colocação. Eu não sabia disso, professor. Às vezes nem todo mundo tem ciência. Por que a gente coloca a qualificação profissional depois da formação escolar? A formação escolar vai ser um item rápido da pessoa olhar. Mesmo que você tenha 5 pós-graduações, vão ser 5 linhas, 6 linhas. A qualificação profissional, se colocar, por exemplo, você trabalhou em 10. Você vai colocar 10 qualificações profissionais e falar assim, pô, esse cara trabalhou pra caramba já e eu não quero nem olhar mais o resto do currículo dele. Cansa. Então, se no detalhamento lá em cima, no resumo do currículo, tem uma coisa que chame a atenção, aí, como eu falei, ele vai procurar nas suas qualificações profissionais o que você fez e o que você não fez. Entendi. Agora, por exemplo, você está se candidatando para uma vaga de gerente de marketing, por exemplo. Aí você sabe que a vaga é gerente de marketing, então você vai e coloca no seu objetivo gerente de marketing. Aí sua formação escolar, caso você ache que seja mais importante que a sua qualificação, aí você vai lá e colocar, tem um MBA na USP de gestão de marketing, tem uma pós-graduação que eu fiz antes na Unicamp de gestão de marketing. Aí nas qualificações profissionais você nunca trabalhou com isso. Então é melhor você esconder mesmo, porque você vai pôr sua primeira qualificação profissional lá embaixo. Não desmerecendo, mas atendente de telemarketing. Ou
Ou uma outra profissão que não tem nada a ver, vamos pensar, você está se candidatando a um cargo de gerência por causa da sua formação, mas a sua qualificação profissional você foi auxiliar de escritório. Ou uma outra carreira, nada a ver, coordenador de TI. Então, depende, se a sua formação escolar for principal objetivo para você conseguir isso, então você coloca ela na frente das qualificações, para chamar a atenção já, ignorar um pouco as suas qualificações e pelo menos se chamar para uma entrevista. Entendi. O ideal que eles sugerem seria mais ou menos isso aqui, ó. O nome, a idade, estado civil. Por que muita gente não coloca o estado civil? Tipo, é informação irrelevante, às vezes não. Às vezes, se é um cargo para supervisor, gerente, o cara que está no estado civil de casado, por exemplo, representa ou apresenta uma responsabilidade maior. Você fala assim, esse cara já está casado, tem 2 filhos, por exemplo, já não é muito da farra, com certeza eu vou poder contar com ele num sábado de manhã aqui, caso eu precise. Agora, você coloca ali, idade, 22 anos. Mas a realidade é outra. Estado civil, solteiro, livre, desimpedido. Aí a pessoa fala, esse cara não tem o perfil ou o perfil que o mercado mostra hoje para ser um coordenador ou um gestor aqui hoje. Mas quem falou que hoje mostra outra coisa, explica aí. Oi? Aí depois, a parte dos objetivos. Destacar o cargo, a área. Como eu falei, se você souber, se não souber, você elimina essa parte do objetivo. Qualificações profissionais, destacar as experiências, ferramentas, métodos. Se você já trabalhou ou não. Aqui ele se contraria com o texto dele, porque ele está falando para você colocar informática e idiomas conhecidos. Isso a gente pode pôr lá embaixo, na parte de cursos e atividades que você desenvolveu. E a qualificação profissional também, só se for muito importante, você coloca mais que 3. Se, por exemplo, as suas últimas 5 são muito relevantes e tem a ver com o objetivo daquela empresa, e você coloca 5. Então, você coloca as 3 últimas, já está de bom tamanho. Porque também tem outro problema. Se você tem, pensar, 25 anos, já passou por umas 6 empresas, tem empresas que vai te descartar justamente por isso. O cara não para em emprego nenhum. A cada 2 meses ele muda, a cada 6 meses ele muda. Já é um motivo para a empresa querer te... Depende do cargo também, já é um motivo para a pessoa querer te desqualificar. Aí embaixo, e por último, outros cursos e atividades. E aqui, foi aquele caso que a Vitória comentou. Ele colocou a qualificação profissional e a experiência profissional. Você pode simplificar isso. A qualificação profissional, você pode pôr aquele resumo que eu falei para vocês, que é um resumo de tudo que você sabe fazer. E na experiência você coloca a empresa e o período que você trabalhou lá. E tem outro jeito também de fazer. A gente coloca na experiência profissional, eu coloco lá a empresa, a função, e nas observações eu coloco tudo que eu fiz naquela empresa. Mas isso pode se tornar cansativo também, porque às vezes você fez a mesma coisa na empresa 1, na empresa 2, na empresa 3. E vai ter que colocar a mesma coisa e a pessoa vai olhar, essa pessoa só deu um copy-paste aqui e diz que faz a mesma coisa em todas as empresas. É por isso que é melhor colocar essas observações, as suas experiências lá em cima, no item que ele coloca como qualificação profissional. No caso, são as atividades desenvolvidas. Isso, desempenhadas em todas as empresas que você passou. Ok. Então, professor, se colocar a carta de apresentação, é errado? Uma carta de apresentação não está errado, é chato. Porque não está errado. Às vezes a pessoa quer saber se você sabe se expressar, falar de você mesmo, falar o que você é. Mas em um currículo de papel, por exemplo, ou um currículo de e-mail, se chega lá duas folhas, eu já vou direto para a segunda. Eu vou direto para saber de onde você é, o que você faz, se é denominado, se seu perfil faz parte daquela vaga ou não. Não vou olhar muito a sua carta, não. É que nem carta de apresentação, é que nem cartas de referências que tinha antigamente, sabe? Quando, no começo, na carta de apresentação, já vinha uma carta de referência da outra empresa que você trabalhou. Hoje é difícil alguém pedir carta de referência, ou o máximo que eles fazem, quando tem alguma dúvida, é ligar para a empresa, para o RH direto da empresa, e saber se é verdade, por que você saiu. Mas isso é quando tem alguma dúvida. Por exemplo, eu sei que
estou contratando alguém que é muito boa. Eu quero saber por que ela saiu daquela empresa, se o que ela falou aqui para mim é verdade ou não. Oi? Aí sim a pessoa do RH liga para o outro RH e pergunta, eu estou com a pessoa tal aqui, ela disse que saiu por isso, é verdade, você recomenda? Mas é quando o RH que está entrevistando tem alguma desconfiança ou alguma incerteza do que a pessoa falou. Aí, nesse processo de escolha, os candidatos, através de currículo, a gente chama de triagem, que a palavra já é bem comum para a gente, mas esse é o nome dela. E, como eu falei, nessa fase são analisadas as qualificações gerais dos candidatos, sempre levando em consideração o perfil da vaga a ser preenchida. Ou os detalhes que eu falei logo de começo com a Vitória, que é distância, percurso, se vale a pena para aquela vaga ou não. A descrição, o contexto de seleção, eu selecionei só um aqui, a parte de baixo, que a seleção é um processo de comparação entre as características que a empresa quer encontrar nos candidatos e o que de fato estes apresentam. Lembra que eu falei na última aula? Pô, o currículo pode ser maravilhoso. A Gabriele pode pegar um currículo que ela achou lindo na internet e falou, pô, vou fazer igualzinho porque eu me pareço com essa pessoa. Eu acho que não tenho tudo que ela fez já, mas se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo fazer. Pega aquele currículo idêntico e manda para a empresa. A empresa vai olhar e falou, pô, beleza, posso chamar aqui a Gabriele, porque copiou o currículo da Vitória, e vamos ver se as duas realmente quem é quem. Aí chega lá, beleza, quem é a verdadeira dona do currículo sabia tudo que estava lá. E o que a Gabriele faria nesse caso? Ah, não, mas isso aí eu já vi um dia. E eu posso estudar, eu aprendo rápido. Vai passar nessa entrevista? Não. Primeiro motivo para ela não passar. Porque ela não tá sendo verdadeira, ué. Exatamente, ela mentiu. E é por isso que existe a fase de entrevista. Senão, eu poderia olhar para um currículo e para outro, e como a Vitória falou no começo, vamos pensar que a gente recebeu esses currículos de papel, vai. O da Vitória, por algum motivo, no meio do caminho, amassou ou sujou. Já era. Vou descartar ela e vou contratar a Gabriele, porque tem o mesmo perfil aqui no currículo. E vamos ver. 3 meses de experiência, se for isso mesmo, ela vai ficar ou não. Se a empresa pensar assim, a Gabriele deu sorte. Porque aí, realmente, se ela colocou lá, pô, eu não sei, mas eu aprendo rápido, ela pode mostrar nesses 3 meses que dá certo. Mas, geralmente, não é assim, não. 3 meses para uma empresa é muito tempo para se perder com um funcionário, para se perder treinando alguém e ter certeza que essa pessoa não vai vingar no futuro. Ou vai ser aquela pessoa que a gente sabe que, pô, ela é boa, mas tudo que ela faz eu tenho que mandar ela fazer. Tudo que ela tem que fazer, eu preciso falar assim, hoje você vai fazer isso. Ela não tem iniciativa própria. E nunca vai ter. Isso é um ponto muito negativo para as empresas também. Eu contrato um cara que faz muito bem as coisas, mas só faz quando eu mando. É melhor contratar um robô, certo? Vai gastar um pouco mais na contratação, porém, não vai ter dor de cabeça depois, porque ele vai fazer tudo que você mandar ele fazer. Não vai estar com dor de cabeça, não vai passar mal, não vai pegar gripe, não vai pegar o corona e assim por diante. O uso da internet no processo de recrutamento e seleção já é rotina constante e quase... A Vitória talvez ainda receba currículo em papel, certo? Sim. Muito? Deixa na porta da fábrica? Não, bem pouco. É mais por e-mail, né? E nós temos parceria com alguns sites, como a Cato, algumas agências também, mas é bem pouco o que eu recebo em papel. E vocês contratam pessoas que entregam papel? Em pequenos casos, assim. Fala sinceramente, quantos desses currículos que você recebe em papel você olha? Bem poucos. Isso é que a gente precisa fazer. Eu acho que você não estava na aula passada, mas eu comentei com algumas pessoas que eu faço o seguinte. A gente recebe esses currículos em papéis para dar atenção para esse candidato, porque imagina, o cara foi até lá a pé, às vezes não tem está num processo antigo ainda, ou até gente nova que, influenciado por pais, avós, pessoas mais antigas, vão lá e deixam o currículo na porta da empresa. Eu entrava, mandava um e-mail para ele com o site da nossa empresa para ele se cadastrar lá.
para ele já sentir, pelo menos, que ele foi importante, que valeu a pena ele ter deixado o currículo naquela empresa. Mas isso vai de empresa para empresa e nem todo mundo tem esse tempo para ficar dando atenção para todo mundo também. E dependendo do RH, como eu falei, tem que ter o coração de pedra, dá a mínima e ainda fica bravo quando a pessoa manda um papel lá para encher o lixo dele de papel. Mas voltando aqui, fica claro que o recrutamento e seleção podem ser consideradas duas etapas de um mesmo processo, a saber, a atração e encaminhamento de um lado, a escolha e decisão de admissão do candidato de outro lado. Será que a gente consegue dividir assim? Estou fazendo recrutamento e seleção, aí o cara me atraiu, eu encaminhei ele para uma outra área. Aí nessa outra área, ou seja, ele já foi atraído pelo RH, então ele já tem um caminho percorrido. A decisão de admissão desse candidato fica mais fácil nessa segunda fase ou ainda não? Ou precisamos de uma terceira fase? Tem que ter a entrevista com o gestor da área que foi encaminhado, né? Então, mas vamos pensar então. Você é RH, eu gestor da área. Se a pessoa passar por você, beleza. Se ela não passar, ela não vai nem chegar no gestor da área. Ela passou por você. Aí chegou em mim, e eu falei assim, pô, ela passou pelo RH, mas não faz sentido eu contratar ela para o meu time por algum motivo. Porém, se ela passou por RH, ela deve ter alguma qualidade. O que eu faço? Se a gente pensar em votos, ficou 1-1. Sim. Teríamos uma terceira opinião? Não teríamos? Como a gente evitaria isso? Ou como a gente solucionaria esse problema? Na prática ou não? Na prática. Ela passou pela Vitória, que é o RH, chegou em mim, ela até poderia passar, mas alguma coisa está me incomodando nela. Se fosse só por mim, eu reprovaria. Ignora a aprovação do RH e reprovo. Chama o RH para conversar. Chama uma terceira pessoa ou área para decidir. O que vocês fariam? Chama o RH para conversar. E aí, vai ser a opinião dela contra a minha. Ela vai falar assim, pô, mas ele é muito bom nisso. Eu falo, pô, mas ele é ruim nisso. Aí ela fala, pô, mas ele pode ter um potencial grande. Eu falo, será que pode? Você está deduzindo. Qual seria o caminho da história? Chamar o líder da área, do gestor, talvez. Esse, no caso, seria uma terceira opinião. Gabriela, o que você faria? É Gabriela ou Gabriela Lê? Lê. Lê. Gabriela Lê. O que você faria? Professor, isso seria no caso de um funcionário novo ou de uma pessoa que já está dentro da empresa? Funcionário novo. Funcionário novo. Eu optaria pela opinião do RH. Sério? Sim. Mais alguém? O Jonathan tá aí hoje? Não, o Jonathan não tá mais. Desistiu? Desistiu. Thiago tá aí? Algum dos dois? Thiago tá. Thiagão ou Thiaguinho? Ângelo. Gelatina pequena. Gelatina, o que você faria nessa situação aí? Ixi, cara, não sei não. Pensa que você é o gestor da área. Você não gostou muito do cara. O RH gostou. O que você faria? Bom, eu não contrataria, não. Não contrataria? Ignoraria a decisão do RH. Só porque você não gostou do cara. Isso. E o outro, Thiago? Eu também não contrataria, não. Mas você falaria o que pro RH? Que ele não tá conforme o requisito que eu estaria buscando, né? E qual seria o requisito? Se ele é perfeito. Você só não foi com a cara dele? Não é que não foi com a cara. Algum motivo ia ter pra não tá fazendo a contratação, né? Ô, Porque Vitória. o RH já ia ver todas os outros aspectos do candidato, aspecto psicológico e tudo, mas algum ponto ele não ia ter. Alguma coisa que eu vejo na operação que o cara não ia encaixar, entendeu? Entendi. Ô, Vitória, você como a parte do RH dessa história, Oi, aí, professor. Você aceitaria essa opinião do gestor?
recusar o candidato e ignorar o seu feedback dele? Nossa, professora, é uma pergunta difícil, porque isso nunca, assim, me aconteceu. Eu nunca Sempre quem você presenciei. aprovou, sempre quem você aprovou, o gestor da área aprovou também. Não, porque normalmente eu acompanho, assim, as entrevistas. Já realizei poucas, mas normalmente é minha chefe que toma mais conta desse assunto, entendeu? Uhum. Ô, Ô, professor, professor, mas quando o pessoal encaminha também, não encaminha só um, encaminha, 3, 4 para você que é o líder da área, decidir qual que você vai escolher, né? Ele não dá Então, só a opção de uma pessoa, né? esse era o Aí outro vai item que eu ia chegar. Esse era outro item. Beleza, ela encaminha 3 ou peraí. 4. Oi. Ô, professor, mas peraí, você não contrataria ele por qual motivo? Então, por algum motivo que ele não seria bom para o seu setor, mas o RH aprovou ele. Mas foi por motivo pessoal Não, ou por motivo de talento que você achou? pessoal é muito difícil porque o cara não vai conhecer a pessoa. A não ser que ele tenha sido mal educado na entrevista, mas aí o RH também já ia ter percebido e não ia passar o cara. Mas Entendi. a intenção da nossa discussão é o seguinte: se o Thiago, como gestor da área, reprovar todo mundo que o RH mandar, o RH não vai começar a ficar frustrado e pensar que, pô, entrevista só você então. Não adianta eu entrevistar e você reprovar todos os candidatos que eu estou aprovando. O RH vai ter que fazer um filtro melhor, então, hein? Se for comigo. Então, exatamente aí que a gente ia chegar. Você não ia causar uma inimizade Discórdia. com o RH, uma Não, discórdia? professor, porque você vai estar procurando os melhores. Então, se você já vai estar num posto como gerente, supervisor, que vai fazer a contratação, você vai exigir um cara um funcionário, um colaborador que esteja na altura, né? Então, Ó, não a é só Vitória, Mas porque pensa se a você Vitória tá fosse muito do boazinha RH com e você, você Tiagão. selecionasse essas pessoas que seu gestor excluísse. Hã? Tiagão, Porque a Mas se Vitória pensa fosse tá se muito você boazinha com fosse... você. Eu vou entrar nesse papel de RH agora contra você, então, vai. Contra você, entre aspas. Isso. Seguinte, você me passou o perfil da vaga, certo? E passou tudo que você precisava, características técnicas, características psicológicas. Eu joguei na sua mão exatamente o que você me pediu. Por que você tá recusando ele? Não, se for igual eu quero, aí eu aceito. Agora, Não, se mas você acabou de falar que a ideia é se você recusasse. se eu Porque, recusasse? porque, por Então, aí exemplo, eu ia explicar por que eu recusei, entendeu? Eu ia falar assim, tá, esse cara aqui talvez pelo que que a gente viu na entrevista, ele não é bom de trabalho em grupo, por exemplo. Ou ele não passa em alguma coisa, entendeu? então, Esse é um exatamente. A minha próximo. opinião é totalmente contrária da sua. Comigo ele trabalhou muito bem em grupo e ele pode ter uma prospecção no seu time, meu, sensacional. Então, se for tudo isso Não é mesmo e aí eu que entra o concordar, treinamento? Não, ainda não. Aí eu tô quase convencendo o Thiago que é uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir. Era pra você ficar firme na sua, Thiago. Porque eu quero que você jogue argumentos para eu contratar e eu vou jogar argumentos para você não contratar. Porque onde eu quero chegar? Para a gente chegar a uma solução em cima disso. Eu tenho 1-0 da minha opinião do RH e você tem 1-1 da sua opinião de gestor da área. Quem que vai decidir isso? É isso que eu quero chegar. As empresas hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão colocando uma terceira pessoa para tomar essa decisão. Por exemplo, se chega ao empate de 1-1, essa terceira pessoa, o voto dela vai decidir. Geralmente, essa terceira pessoa é de um outro setor. É alguém importante na empresa, porém, de um outro setor. Aí sim, mas geralmente é difícil chegar no 1-1. Geralmente essa pessoa é quem, professor? É um gestor de uma outra área, mas alguém influente na sua empresa também. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, se as pessoas são para a minha área, que é operacional, o cara que toma a última decisão, ou a terceira pessoa, é o nosso gerente de TI. Porque a gente é um pouco ligado ao TI, mas para a área de operação. Então, os nossos caras, ele tem conhecimento para poder entrevistar também. Se é uma área de marketing lá, a pessoa que vai entrevistar vai ser uma área de relacionamento, por exemplo. E assim por diante. Mas, geralmente, lá, quando chega para essa terceira pessoa, o voto do RH e do gestor já estão quase iguais. Muito difícil. professor, é que fica muito difícil chegar só um candidato, né? Geralmente o Então, RH dá a opção, né? De 3, 4.
Mas nesse Para evitar isso mesmo, né? Que eu acho. Né? Esse item que eu estou citando, geralmente o máximo que a gente leva para a última reunião, que é com o gestor de outra área, são 2. A gente manda 2 e às vezes manda um só. Aí se esse cara reprova e tem alguma reprovação antes, esse cara já não segue adiante. Mas eu não mando muito, não. Cargos importantes, a gente não manda muito cara, não. A gente manda muito cara onde? Cargo de, talvez, chão de fábrica, que não precisa de muita qualificação, talvez um telemarketing, que não precisa de muita qualificação, mas cargos específicos, de analista para cima, já não... As pessoas que chegam lá já são bem qualificadas para aquele cargo. Entendi. Agora, na etapa de seleção, as entrevistas ganham um papel de destaque, como a gente falou até agora. Apesar de serem muito utilizadas, as entrevistas ainda apresentam pontos positivos e negativos. Um ponto positivo: permitem contato direto com o candidato, que pode conhecer as diferenças individuais e permite avaliar o comportamento e reações, principalmente reações. É o que você testa muito numa entrevista. E os contras: a subjetividade da técnica que acaba com a margem para erros e variações. É difícil fazer comparações entre candidatos e o entrevistador deve estar preparado e isso exige treinamento. É aquela parte, eu cheguei e falei logo de cara na minha entrevista, falei alguma coisa errada, uma coisa que talvez o entrevistador não tenha gostado. Pode se prejudicar a entrevista dele inteira? Infelizmente pode. Porque você já vai começar a falar assim, esse cara entrou, já está com 2 pontos negativos. Ou seja, para ele começar de novo, ele vai ter que me apresentar 2 pontos positivos para ele zerar. Para aí eu começar a escutar ele. Então, o que a gente fala numa entrevista, a gente tem que pensar muito bem para não falar uma besteira. Mas aí você vai me perguntar, mas como eu sei que o que eu vou falar é besteira para aquela pessoa? É difícil. Então, tentem falar só o necessário, só o básico para aquela pessoa responder. A não ser que o cargo seja, por exemplo, um vendedor, um analista de marketing. Você não vai poder falar só o básico, assim, porque aquele cargo exige que você seja uma pessoa falante, uma pessoa faladora. Alguns tipos de entrevistas que são utilizados. Entrevista totalmente padronizada. É aquele cara do RH que está começando, então ele vai com as perguntas prontas. O roteiro é pré-estabelecido, busca as respostas definidas e fechadas. Ou seja, você sabe isso? Sim. Você tem algum problema de saúde? Não. Você... coisas específicas para um cara de chão de fábrica. Você é alérgico a alguma coisa? Sim. Ponto. Aí talvez entre aqui, por exemplo. Porque senão vai ser só o básico. Você já trabalhou em equipe? Sim ou não? Se sim, obteve bons resultados? Essa pergunta é feita bastante, fala a verdade. Você já trabalhou em equipe? Quem que vai falar que não, cara? Talvez um desenvolvedor de sistemas, no máximo. Mas a maioria já trabalhou com galera. E caso você responda sim, aí pode vir outras perguntas. Bons resultados, mas quais? O que você avalia de melhor nos seus bons resultados quando você trabalhou em equipe? Aí as perguntas começam a ficar mais detalhadas. Entrevista padronizada apenas nas perguntas. Ô, Vitória, se você se identificar, você chega a fazer entrevista, faz, né? Oi? Você faz entrevistas também? Fiz poucas, na verdade, porque a minha chefe ela não dá muita abertura, sabe? Tá, quando você chegar em alguma... Mas você acompanha a sua chefe, não? Sim, algumas sim. Eu vou falando alguns modelos. Quando você chegar numa que lembre alguma coisa da sua, você me avisa para saber qual delas que está sendo usado em chão de fábrica, por exemplo. Entrevista padronizada apenas nas perguntas. As perguntas são previamente elaboradas, permite respostas abertas. As respostas dos candidatos são livres. O entrevistador se baseia numa listagem, um checklist. Exemplo: quais são suas habilidades e conhecimentos em relação à área que você atua? Quais foram os seus trabalhos mais significativos ou de maior relevância? Cara, essa é a pior pergunta para você se responder numa entrevista. Você vai começar a pensar, aí você pode pensar assim, se eu falar que isso foi a maior relevância no meu emprego e ele falar assim, só isso, já te desmotiva também. Outra pergunta: já realizou trabalhos em equipe? De que forma era o comportamento? Não aparece aqui para mim. De que forma era composta e como se sentiu trabalhando em equipe?
Aí você chega lá e fala assim, pô, no começo era legal, mas depois meu chefe começou a ficar chato pra caramba, me mandar fazer um monte de coisa. Acabou também. Pode ir embora porque falou mal do chefe em entrevista, já era. Quais são os seus planos quanto à carreira? Ah, se eu entrar aqui, daqui 2 meses eu quero virar gerente. Beleza. Vai procurar em outro lugar, porque aqui você não vai virar gerente em 2 meses nunca. Você tem que pensar muito nas suas respostas. Aí você pode falar, Tiagão, por exemplo, pode falar assim, pô, mas se eu falar que eu quero ficar aqui a vida inteira como peão, eu não vou passar também. Verdade. Tem que ter algum plano, mas tem que pensar, ou ter estudado aquela empresa para saber de quanto em quanto tempo um cara sobe lá dentro, ou descobrir alguma coisa que você possa responder de acordo com o que a pessoa quer ouvir. Entrevista livre ou não direta, é mais chamado como um bate-papo. A entrevista é totalmente livre, o cara chega, olha para você e fala, meu, ô Thiago, pode ficar tranquilão aí que a gente só vai bater um papo, só para eu te conhecer. Mentira, cara. Ela tá te fazendo uma entrevista, quer te deixar relaxado porque ele quer saber como você é, normalmente, conversando sem uma pressão de uma entrevista em cima. Aí ele chega no Thiaguinho, e aí, cara, como você chama? Pô, eu chamo Gelatina, mas eu gosto que você me chame de Thiago, de vez em quando. Não chega assim numa entrevista, não. Não, então, eu sei, uma Já fizeram brincadeira que isso você fez comigo. comigo na sala de aula. Aí você chega, ó, para eu ficar mais à vontade, me chama de Gelatina, porque vou conseguir conversar com você numa boa. Depende do cargo, cara, você vai ser super aprovado, porque você teve a dinâmica e a coragem de falar, como você gosta de ser chamado, e você vai levar um papo numa boa, porque o cara aceitou aquilo numa boa também. Mas Professor, Oi. uma vez uma entrevistadora me perguntou quanto tempo eu ia aguentar esperar para uma promoção, suposta promoção. Falou quanto tempo que seria de aguardar uma promoção. Falou para mim. Isso é difícil também, cara. E você respondeu o quê? Eu falei 1 ano e meio. Não sei se é muito ou é pouco. Mas ela pediu em datas mesmo? Ela falou, eu falei assim, ó, em anos, de 1 a 5 anos. Se for para você ter uma promoção, qual o tempo que você aguardaria para ter esse reconhecimento? Aí eu falei 1 ano e meio. Caraca, é pouco, hein, cara? Porque... Pô, mas você foi meio ousado aí também, né? Você podia ter enrolado um pouco, se bem que ela queria uma resposta direta, né? Eu não sei o que eu respondia, se ela queria uma resposta tão direta, mas eu acho que eu falaria assim, pode ser 1 ano e meio, porque eu acho que com 1 ano e meio eu já mostraria meu potencial aqui para vocês, e vocês eu ia chegar no nível que talvez eu merecesse essa promoção. Mas qual seria o tempo... Na verdade, foi até era uma entrevista, era um bate-papo de carreira que fala, né? Era um bate-papo de carreira, isso aí. Mas você já estava trabalhando ou era uma entrevista mesmo? Já trabalhava nessa empresa? Não, eu trabalho, é isso. Não foi na empresa que eu trabalho. Não, mas você já trabalhava quando ela te fez essa pergunta? Já trabalhava lá. Eu falei aí errado. Era num bate-papo de carreira. Ah, entendi. Aí fica mais fácil mesmo. Era só um minutinho, galera. Trabalhar de casa tem essas entradas de filha na conversa. Então, Professor, Thiago... Oi, pode falar. Pegando esse gancho que o menino falou, mas qual é o tempo ideal para esperar uma promoção? Então, se você já está na empresa, você sabe como que a empresa trabalha. No caso do Thiago, talvez ele fale, pô, o pessoal aqui demora geralmente 1 ano e meio, 2 anos para ter essa promoção. Então, eu vou falar 1 ano e meio que eu vou estar dentro dessa expectativa da empresa. Mas é muito difícil você responder, viu? Se a pessoa te dá um limite, igual fez com o Thiago, de 1 a 5 anos, ainda vai. Agora, se ela não dá, eu ia jogar uns 2 anos, 2 anos e meio. Porque é difícil demais, você coloca uma pressão em cima da pessoa que está te entrevistando, porque pode acontecer o seguinte, a pessoa fala para você, eu pretendo ser promovido em 2 anos. Aí chega a 2 anos, você vai cobrar ela. Você vai chegar lá e falar, ô Vitória, é o seguinte, eu falei para você na minha entrevista que em 2 anos eu queria ser promovido, e aí? O que você vai fazer comigo? Não ocorre isso, mas você pode chegar pressionando o seu RH. Você me contratou sabendo que em 2 anos eu queria uma promoção, e agora? Então é bem difícil responder essa pergunta de quanto tempo.
É muito complicado. Talvez se você precisar dar um tempo igual o Thiago fez, você dá uma justificativa em cima. Mas é bem complicado. Eu acho que dependeria da situação para eu saber quanto tempo eu me colocaria lá. A última E é entrevista mais que eu também fiz com pro um cara... pessoal do RH saber o perfil de cada um também, né, professor? Então, mas e se você se queima nessa resposta, né? É difícil. Realmente é o risco, né? é um risco que talvez a pessoa falar, eu tinha que correr esse risco, eu tinha que fazer, mas não sei, talvez... Se me falasse que toda entrevista que eu fizer, eu vou falar que são 2 anos, é mentira. Talvez eu fale 2 anos na primeira e acho que foi isso que me reprovou, na segunda eu vou falar assim, não, quero 4 anos. Não, quando vocês quiserem, vocês me promovam, depende da expectativa que você está querendo naquele emprego também. Se tivesse uma receita para passar a entrevista, seria sensacional, né? Próxima entrevista, entrevista por competência. Nesse tipo de entrevista é feita a investigação do comportamento passado. As questões são planejadas com base no perfil de competência da função e da empresa. Essa é um pouquinho mais complicada. As perguntas são planejadas para obter respostas que tenham contexto, ação e resultado. Imagina, o trabalho que o RH vai ter para fazer perguntas desse tipo e o trabalho que vai dar para a pessoa responder a pergunta também, que são as entrevistas piores. Antigamente tinha uma fase de entrevista que eram maiores, por exemplo. Você não me chamar de velho, mas quando eu entrei na Behringer, nos meus primeiros empregos, eu passei por 8 entrevistas. 8 no geral. A primeira era a prova, depois já era uma entrevista, outra entrevista, no total foram 8. Era para ganhar milhões de dinheiro? Não era. Era um segundo emprego, só que o processo era muito rigoroso, o que fazia as pessoas se interessar por aquelas vagas. Deve ser difícil demais entrar lá. Era difícil. Eram 8 etapas. Mas cada etapa... Behringer, professor? Isso. Lá em 2002, 2003, por aí. Eram umas vagas... Quando eu entrei, eram 500 pessoas para 6 vagas. Então, realmente, os processos tinham contexto, tinha ação, tinha resultado. Era uma entrevista pior que a outra. Cara. Você já chegava lá, moleque, que eram todos a mesma faixa de etária, de 18 a 22 anos, e com a responsabilidade de passar por 8 entrevistas. Era bem complicado. Acho que foi por isso que eu fiquei meio batizado já em entrevistas. Um dos primeiros empregos, você passar por 8, você aumenta a sua autoestima para você ir para uma próxima. Você já vem com aquela desculpa falar, pô, sou fodão, né? Passei em 8, próximo vai ser bala para mim. Mas alguma das perguntas nesse tipo de entrevista, a pessoa pergunta para você assim, como solucionou tal situação? Que resultados você obteve? Tá vendo? São perguntas investigativas sobre o que você fez, se realmente é verdade ou não. Descreva uma situação que você bateu de frente com sua liderança. Essa é bem complicada. E o meu RH pergunta muito isso. Você já bateu de frente com ele? Por quê? Como você solucionou isso? Você teve que abaixar a cabeça e ouviu o que ele quis falar, a decisão dele, ou você aceitou a sua e enfrentou suas consequências? É uma pergunta difícil de resolver também. Eu falo para você numa prova, Thiago, pode responder aqui, que a questão 2, a resposta dela é a B. E você tem certeza que é a C. Você vai fazer o quê? Thiago? Alguém? Pode responder? Eu tenho certeza que é a C, professor? Você tem certeza que é a C e eu, como professor, falo para você responder a B. Eu vou na minha. Você vai na sua? Aham. Se eu Gabriel, tenho certeza, eu vou na minha. mesmo sabendo que eu que fiz a prova e eu que fiz o gabarito? É difícil pra caramba. O que você pode fazer, cara, numa situação dessa? Você fala, professor, eu tenho certeza que é a C, aguarda, vamos pensar na nossa vida real. Aguarda a correção da prova, com certeza você vai pegar a sua prova e vai estar errada, porque no meu gabarito era B. Você vai ter que fazer, professor, vamos rever essa questão aqui, cara. Talvez você tenha colocado no gabarito alguma coisa errada, ou se confundiu com alguma outra, caso você tenha colocado a sua.
Você colocou a B, você assumiu que você foi omisso naquela hora e deixou quieto e passou. Porém, pode ter outra consequência no final. Alguém da sua turma falar que realmente era C, o professor concordar e dar a sua errada. E aí? Vai chegar o professor e falar, pô, professor, mas eu falei para você e você mandou por nessa. Eu falei, você prova isso? Aqueles professores bem filhos da mãe, né? Você prova que eu falei isso aí? Senhora. O que está aqui na prova é o que você colocou a D, ó. Ou seja, é bem difícil, cara. Eu faria o que você fez, só que no final eu ia tentar provar para o meu chefe ou para o meu professor, nesse caso aí, que ele pode ter se enganado e colocado no gabarito a resposta errada. Seria o mais correto. Mas na vida profissional já é mais complicado, né? E você vai falar para o seu chefe que ele está errado, é um outro motivo também que dá para a gente usar como exemplo é você recorrer de uma multa, principalmente multa federal. Professor? Oi? Ou você pode falar que é diferentes tipos de ângulo. Você está olhando por um ângulo e ele por outro, talvez. Seria uma justificativa? Para Então, não mas uma dizer que ele questão está errado. alternativa, então, numa questão alternativa não existe, né? Ou tá certo ou tá errado. Né? Nesse caso, por exemplo? Sim. É que nem eu ia dar o exemplo agora de você recorrer a uma multa de uma polícia federal. Você começa a sua cartinha para recorrer lá. Caro policial, acho que você errou na minha infração. Ele nem lê o resto. Ele vai falar, eu não erro. Ou eu não... Isso eu recebi um feedback uma vez mas era policial militar. Ele falou, cara, você vai recorrer a uma multa, você nunca coloca que ele errou. Pode colocar que ele pode ter se enganado. Mas errou, você não coloca. Ele não vai nem ler o resto da sua... É verdade. Coloca que ele se enganou, que pode ter acontecido algum equívoco, mas falar para o seu chefe ou para alguém acima de você que ele errou é um tapa que você está dando na cara dele. E quando vocês virarem chefe, o Thiago já é, você vai ver que é difícil a pessoa falar para você, não, você está errado, cara. Não é assim que funcionam as coisas, não. Ou a pessoa chegar e falar assim, cara, será que não houve engano aqui e a gente pode reverter isso aqui? É muito mais fácil do cara compreender. Principalmente com a peãozada, cara. Peãozada você tem que falar assim, não, tem que ser pulso firme, mas não é muito assim, não. Tem que ser pulso firme, mas tem que ter a famosa palavra que hoje está virando moda, empatia. Se colocar no lugar dele. Dúvidas? Não. Não. Bora lá. A escolha pelos tipos de entrevistas dependerá das necessidades da organização. O modelo de entrevista por competência tem sido considerado um dos mais viáveis por ser consistente, feita com foco e objetividade, com maior facilidade na avaliação de desempenho futuro. Tudo isso garante sua eficácia. Mas você consegue fazer uma entrevista por competência para peão de fábrica? Você vai começar a fazer essas perguntas difíceis para eles, vão olhar para você e falar, meu, é isso mesmo? Eu vou ter que ali varrer chão e você vai me fazer essa pergunta? Você precisa detalhar, principalmente, acho que no caso da Vitória, que trabalha com peão de fábrica e com níveis superiores, talvez escolher a entrevista para cada nível que ela vá fazer. É para peãozado? Eu vou fazer uma entrevista por competência, vou fazer uma entrevista direta. É para um cargo superior? Já posso usar uma entrevista por competência. Ou seja, o RH precisa ter todas essas competências e saber fazer qualquer tipo de entrevista determinando o nível de capacidade da vaga. Tem RH, as empresas maiores, que têm os dois tipos de coisas, tanto de chão de fábrica como níveis superiores, que são pessoas diferentes que fazem. Por exemplo, a Vitória é estagiária lá no meu RH. Então, como a entrevista vai ser para estagiário, Vitória, você pode fazer isso aí, tá? Se você quiser lá, tá de boa, tá beleza. Agora vai ter uma entrevista para gestor de área. Putz, não dá, pode deixar que eu vou ter que fazer essa, porque você não tem experiência suficiente ainda, você não fez determinados cursos, então deixa que essa eu mesmo faço. Geralmente acontece nisso. Certo? Certo. Agora teríamos um intervalo. Vocês querem parar uns 5 minutos ou vamos embora direto? Por mim, vamos direto. Não sei o Por mim restante do também. pessoal. Por mim também, porque a gente termina um pouco mais rápido também. É Por que mim hoje eu ainda também, quero tranquilo. assistir La Casa de Papel.
Não Ah, teve eu já não? assisti. Ou é a nova temporada já? A quarta temporada. A Tá, quarta já tá saiu. zica, hein? Já, professor, hoje? Já assisti 8 episódios. Então quem tá atrasado sou eu. Eu já vou falar isso com a minha esposa também, que é doida pela Casa de Papel também. Eu vou começar a assistir hoje. Tô assistindo um monte de porcaria que não tem nada a ver. Pra Ixi, passar eu o tenho tempo. várias séries pra indicar, hein? Se vamos falar de séries, comigo Eu mesmo. preciso de indicação porque a última que eu assisti foi Chernobyl e eu já não gostei. Por falta de opção também. Mas vamos lá então. Todo mundo aí acordado ainda? Sim. Bora lá. Agora eles vão começar a pensar e fazer alguma coisa, né? A gente falou muito pouco nessa aula ainda. Nice, tá aí? Tô aqui. Tô Nice. aqui. Seguinte, essa Oi. atividade é sua. Numere para mim, pelo que a gente Meu falou Deus. até agora, qual seria, ó, o que você jogaria no número 1, no número 2, no número 3, no número 4 e no número 5 do seu currículo? Número 1 é dados pessoais. Certo? Número 2, o objetivo. Certo? Número Quer dizer, certo, 3, não sei. Vamos lá. formação acadêmica. E número 4, experiência profissional. E 5 cursos realizados. Ah, é. Tem 5. É, cursos realizados. Não. Eu nem tinha visto esse curso realizado. Peraí. Número 1, os dados pessoais. O número 2, eu coloco o objetivo. Número 3, eu coloco a formação acadêmica. Número 4, cursos realizados. E número 5, experiência profissional. Tem alguém no primeiro semestre de RH aí? Sim. Tem? Vitória. Sim, Não. Outro. Bruna. Bruna, como que seria o seu? O meu seria número 1, dados pessoais. O 2, formação acadêmica. O 3, não, desculpa, o 2, objetivo. O 3, formação acadêmica. O 4, cursos realizados. E o 5º, experiência profissional. Já tá diferente do da Nice, certo? Certo. Mais alguém que não falou ainda? Danilo, tá aí? Lucas, tá aí? Adriana, tá aí? Não. Aqui não. Ninguém? Que beleza. Só tá eu, Thiago e Thiago. Vitória, vamos lá. Thiago primeiro, depois a Vitória. Thiago? Falando comigo? Qual Thiago? O outro Thiago, né? Thiago... Eu já falei já bastante. Então, o Thiaguinho. Eu não sei, não. Só joga um pra cada quadradinho aí, cara. Eu sei que você já até fez o AVA, tem ensinado no AVA também. Nada. Ó, os dados pessoais, Dados pessoais no 1, o objetivo 2 no objetivo. e... Vamos lá. Experiência, não tem. O curso no 4, no 3 e a formação. E o 5º eu não tenho experiência. Certo. Vitória. Mediante o que o senhor falou, o primeiro é o dados pessoais. Mas você O foi olhar segundo... ou você tá lembrando? Não, tô lembrando. Muito bem. Primeiro é dados pessoais, o segundo é objetivo, o terceiro é experiência profissional, o quarto, formação acadêmica e o quinto, cursos realizados. Isso aí. Acho que foi a Bruna, né? Que não bateu. A Bruna ou a Anice, uma das duas
não ficou desse formato, não foi? Nice, Bruna? Foi o meu, professor. Eu coloquei o meu experiência por último. Por quê? Algum motivo especial? Você faz isso no seu currículo ou não? Ah, professor, faz tanto tempo que eu não faço um currículo, mas eu acho que é isso. Foi isso mesmo. Experiência profissional eu coloquei por último mesmo. Ah, agora o Thiago falou uma coisa legal, cara. Uma coisa que eu falei em aula também. Que como experiência profissional ele não tinha, ele jogaria para o quinto, para a última. Faz sentido isso? Pelo que eu falei da aula de hoje? Sei lá. Faz sentido ou não faz? Porque, por exemplo, dados pessoais não tem como você não ter, certo? Ele não vai mudar de posição nunca. Certo. O objetivo talvez tenha ou talvez não exista. Pode ser que mude. Esse objetivo pode talvez entrar ali um resumo do seu currículo, como a gente falou. Formação acadêmica você vai ter de qualquer jeito. Não tem jeito você não ter uma quarta série hoje. Talvez tenha, né? Mas se não tiver uma quarta série, você não vai saber ler e escrever. Ah, não sei. Vamos pensar que no mundo de hoje, formação acadêmica é o mínimo necessário que você precisa ter. Então vai ter também, não vai mudar de opção. Agora, experiência profissional e cursos realizados pode mudar, cara. Pode ser, talvez curso realizado sendo o último, talvez não. Porque se não tiver experiência, a última fase que você vai pôr no seu currículo vai ser cursos realizados. E se não tiver os cursos realizados, professor? Aí ferrou. E tiver aí, experiência? Ah, tá. Se tiver experiência, sim. Achei que se não tivesse curso especializado, não tivesse experiência. Aí seu currículo está com dados pessoais e formação acadêmica. E o pior é que existe, hein? Existe. E se tiver alguém nesse caso, de colocar só o 1 e o 3, vá fazer curso, cara. Nem se for online, aproveita agora que está em casa, faz 200 cursos online de 2 horas, de 3 horas e enche o seu currículo de curso. Porque um currículo com 2 linhas só vai ficar complicado de ver. Porque a pessoa pode falar, pô, beleza, nunca trabalhou, mas não fez nada de curso também, cara. O máximo que fez foi tá fazendo uma faculdade porque a mãe deve obrigar o cara a sair de casa para fazer essa faculdade, então enche de curso lá, faz esses cursos online aí que várias empresas estão dando, inclusive a Anguera está dando vários cursos. Para pessoal de ADM aí, curso de gestão financeira, a Anguera está disponibilizando gratuito aí também. Não sei quantas horas, mas eu sei que é gratuito. Então bora lá fazer. Depois que acabar a Casa de Papel que vocês estão assistindo, ó, bora fazer uns cursinhos aí. Elaboração de um processo de seleção. Imagine agora vocês elaborando um processo de seleção. Vamos considerar que, para essa etapa, prestem atenção nessa parte agora, porque vai ser o que vocês vão fazer de atividade daqui a pouco. Vamos considerar que, para a etapa de seleção, é preciso avaliar a escolha de algumas ferramentas. Você vai selecionar currículo? Quais serão os critérios para a escolha dos currículos que devem passar para a próxima fase? E você precisa pensar antes já, de colocar a vaga para as pessoas mandarem currículos. Que informações devem ser analisadas? Através dessas informações, o selecionador já consegue ter uma noção prévia sobre se o profissional possui as qualificações mínimas exigidas na vaga. Pensa lá que sua chefe do RH pensou na vaga e quem vai analisar os currículos é estagiário de RH ou assistente de RH. Ela já vai ter que ter algum critério para aprovar ou para reprovar os currículos logo que chegam para ela. Definir que técnicas e métodos podem ser utilizados em cada fase. Por exemplo, o tipo de entrevista e a dinâmica mais adequada. Você vai fazer uma dinâmica? Qual que você vai usar? Qual tipo de entrevista você vai fazer? Daqueles 4 que a gente pensou, que a gente reviu agora há pouco. Na parte de entrevistas, é importante encontrar na agenda um horário que esteja adequado tanto para o entrevistador quanto para o candidato. E dependendo da região, do local, da sua empresa, ver se tem salas disponíveis. Parece um item banal, mas onde eu trabalho, por exemplo, as entrevistas são marcadas dependendo do horário das salas. Eu tenho sala disponível hoje às 3 horas. Eu preciso fazer uma entrevista, vou ligar para esse candidato e ver se eu consigo marcar para as 3 horas com ele, porque é o único horário que eu tenho sala. Mas o ideal é um horário que bata com você e, de preferência, com o candidato.
Agora, atividade básica para vocês. Na atividade, a gente vai fazer o seguinte. Eu fico aqui aguardando 10 minutos para dúvidas dessa atividade. Agora, que horas são? 9h17. 9h17. Vou ficar 15 minutos, então, é quase 15. Até 9h30 eu fico aqui, só ouvindo, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a atividade. E vocês têm até as 10 para me mandar o resultado dessa atividade por e-mail. Certo? Mas aí eu já encerro a reunião. Vocês ficam essa meia hora para me mandar essa atividade por e-mail. Pode ser? Tá no AVA, professor? Tá. Aí manda através do AVA, né? No Não, e-mail do AVA. Manda no... pode ser no e-mail do AVA, mas vai ser o mesmo do meu. Eu prefiro até que vocês mandem direto no meu e-mail, que é mais fácil para eu organizar os grupos de correção depois. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no final. Seguinte, é rápido. Em 2 minutos vocês fazem isso aqui. Quais técnicas você escolheria para selecionar um profissional da área administrativa? Das técnicas que a gente já falou até agora. Considere um assistente financeiro. Como seria a dinâmica de grupo e a entrevista de seleção? Usa uma daquelas entrevistas que eu já falei. E se caso fizer uma dinâmica de grupo, qual seria? Que tipo ela seria? Escreva como faria. Aqui ele mandou compartilhar com os colegas, mas mandem para mim. Tá, manda aí seu e-mail, professor. Vou mandar. Vou ver aqui que fica mais fácil. Certo, galera? Fácil, né? Sim. Todo mundo anotou a última parte lá que precisava? Certo. Tem até as 10 horas para te mandar, né? Para me mandar, E eu estou aqui até as 9h30 para tirar algum tipo de dúvida. Tá bom, professor. Vou fechar meu microfone e minha câmera, mas eu estou aqui, tá? Tá. Bota no Até eu e-mail fechar a lá também. apresentação. Professor, pode botar no e-mail. Vou colocar o e-mail aqui no final também, peraí. Oxi. Não, tô gravando. Tira foto. Aí, pronto.
E aí, pessoal, estão conseguindo? Pô, a coordenadora estava assistindo a minha aula e vocês nem me avisaram que ela entrou, hein? Pessoal, nenhuma dúvida, então, eu estou encerrando a reunião, tudo bem? Boa noite, obrigado e até sexta-feira que vem.